Se o Deus do Irã for o mesmo Deus da Bíblia, então estamos falando do mesmo Senhor que chamou Abraão, abriu o Mar Vermelho e ressuscitou Jesus dos mortos. Mas, e se não for? E se por trás de nomes semelhantes e histórias parecidas, existirem diferenças profundas que mudam completamente o entendimento sobre Deus, salvação e eternidade? Hoje você vai descobrir algo que poucas pessoas explicam com clareza. Quem é Alá no Alcorão? Quem é o Deus revelado na Bíblia? Essas duas histórias falam realmente do mesmo Deus? Ou elas seguem caminhos diferentes? Para entender isso, precisamos voltar milhares de anos no passado. Muito antes do Islã existir. Muito antes da formação do Irã moderno. Tudo começa com um homem chamado Abraão. A narrativa começa em Gênesis 12. Deus chama um homem chamado Abrão para sair de sua terra. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da antiga Mesopotâmia. Mas Deus faz uma ordem surpreendente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não recebe mapa, não recebe explicações, apenas uma promessa. Dele surgiria uma grande nação. E mais do que isso, todas as famílias da terra seriam benditas por meio dele. Essa promessa se tornaria o ponto de origem de 3 grandes religiões mundiais: judaísmo, cristianismo, islamismo. Todas apontam para Abraão como patriarca. Mas a partir daqui, a história começa a seguir caminhos diferentes. Abraão e sua esposa Sara enfrentavam um problema. Eles não tinham filhos e já estavam em idade avançada. Sara então toma uma decisão que mudaria a história. Ela entrega sua serva Agar para Abraão. Dessa união nasce Ismael. Mas anos depois, acontece algo inesperado. Deus cumpre sua promessa. Sara engravida milagrosamente e nasce Isaac. Agora existem 2 filhos, Ismael e Isaac. E a grande pergunta é: qual deles herdaria a promessa de Deus? Na Bíblia, a resposta é clara. Em Gênesis 17, Deus declara que a aliança eterna passaria por Isaac. Ismael também seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação. Mas a promessa central seguiria pela linhagem de Isaac. Esse detalhe é extremamente importante, porque a partir dessa decisão, 2 linhagens históricas se desenvolvem. Anos depois, acontece um dos episódios mais dramáticos da Bíblia. Deus pede a Abraão algo que parece impossível. Ele ordena que Abraão leve seu filho ao Monte Moriá e o ofereça como sacrifício. Imagine o peso dessa ordem. Era o filho da promessa, o filho esperado por décadas. Mesmo assim, Abraão obedece. Ele caminha por 3 dias até o monte. Isaac carrega a lenha nas costas. E então faz uma pergunta simples: meu pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. No último momento, quando Abraão levanta o cutelo, um anjo o interrompe. E um carneiro aparece preso pelos chifres. Esse animal substitui o filho. Na tradição cristã, esse episódio se torna uma figura profética de Cristo. O filho poupado aponta para o filho que seria sacrificado no futuro. Mas aqui surge outra diferença importante. No Alcorão, o episódio também existe, mas o nome do filho não é mencionado diretamente. E a tradição islâmica interpreta que o filho no altar era Ismael. Depois de uma série de eventos dramáticos, Jacó recebe uma nova identidade. Ele passa a ser chamado Israel, e de seus 12 filhos, surgem as 12 tribos de Israel. Essas tribos formariam a base da nação israelita. A história continua com a escravidão no Egito, a libertação com Moisés, a entrega da lei no Sinai. Ali Deus estabelece uma aliança com o povo. Israel se torna o povo através do qual Deus revelaria sua lei, seus profetas e sua promessa messiânica. Enquanto isso, a descendência de Ismael se multiplica
nas regiões desérticas da Península Arábica. Esses povos se tornariam parte do mundo árabe. Séculos depois, Israel enfrenta um período difícil. Jerusalém é destruída. O povo é levado para o exílio na Babilônia. Parece o fim da história, mas então surge um novo império. A Pérsia. O rei persa Ciro, o Grande, conquista a Babilônia em 539 a. Código, e faz algo surpreendente. Ele permite que os povos exilados retornem às suas terras. Entre eles estavam os judeus. O livro de Esdras registra o decreto de Ciro, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. E o mais impressionante, o profeta Isaías havia mencionado Ciro pelo nome cerca de 200 anos antes. A antiga Pérsia, menos território que hoje corresponde ao Irã, menos aparece na Bíblia como instrumento usado por Deus, mas séculos depois, essa mesma região se tornaria um dos centros do islamismo. Agora avançamos para o século VII. Na cidade de Meca, na Península Arábica, nasce um homem chamado Maomé. Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos, ele começa a receber revelações do anjo Gabriel. Essas revelações formariam o Alcorão. A mensagem central era clara: existe apenas um Deus, e os homens devem se submeter totalmente à sua vontade. A palavra Islã significa exatamente isso: submissão. Após a morte de Maomé, o Islã se expande rapidamente. Em poucas décadas, territórios imensos passam a fazer parte do mundo islâmico. Entre eles, a antiga Pérsia. Com o tempo, essa região se tornaria o atual Irã, fortemente ligado ao islamismo xiita. Aqui chegamos ao ponto central. O nome Alá significa simplesmente Deus em árabe. Cristãos árabes também usam essa palavra. Mas o entendimento sobre Deus apresenta diferenças profundas. Na Bíblia, Deus se revela de forma progressiva. Ele fala com Abraão, Moisés e os profetas. Ele estabelece alianças e se envolve diretamente na história humana. No cristianismo, essa revelação culmina em Jesus Cristo. No Islã, Deus é absolutamente uno e transcendente. Ele não tem filho e não se manifesta na forma humana. Essa diferença leva ao ponto mais decisivo de todos. Para o cristianismo, Jesus é o centro da história. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador da humanidade. Sua morte na cruz é vista como o sacrifício que paga o pecado do mundo, e sua ressurreição confirma sua identidade divina. Já no Islã, Jesus, menos chamado, Isa menos, também é respeitado. Ele é considerado Messias, profeta e nascido de Maria, mas não é filho de Deus. E o Alcorão afirma que ele não foi crucificado da forma descrita nos evangelhos. Essa diferença muda completamente a compreensão da salvação. Então voltamos à pergunta inicial. O Deus do Irã é o mesmo Deus da Bíblia? Historicamente, as duas tradições remontam a Abraão, mas teologicamente, elas seguem caminhos diferentes. A diferença central está em Jesus Cristo. No cristianismo, Deus entra na história para salvar o homem. No Islã, o homem deve se submeter à vontade de Deus. Essas visões moldam duas formas distintas de entender Deus, salvação e eternidade. E entender essas diferenças não deve gerar ódio, mas clareza, porque compreender a história da fé nos ajuda a entender o mundo em que vivemos hoje. Se este vídeo abriu sua mente e fortaleceu sua fé, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre história bíblica, profecias e acontecimentos atuais. Escreva aqui nos comentários: eu escolho permanecer firme na verdade do Evangelho. Deus te abençoe.